Alguns apoiam, outros falam que é impossível a CryptoPea alcançar o famoso GCV de 314 dólares por criptomoeda. E já vou adiantando a vocês, há controvérsias. Também vou falar do cronômetro no app de mineração e mais alguns assuntos que estão movimentando a semana, consequentemente a comunidade. Quer saber quais são as novidades e atualizações do maior projeto criptográfico de todos os tempos? Então se liga no vídeo e bora ser feliz com Pi! Salve, salve aliados! Eu sou o Jander e sejam muito bem recebidos aqui no canal Descobrindo Forex e CryptoPea. Iniciando com tudo sobre o assunto do cronômetro que foi implantado no app de mineração, com uma contagem regressiva onde você pode notificar as suas referências para fazer o KYC para completarem os 9 passos para a mainnet, antes do prazo acabar, que teve a sua última extensão até 31 de janeiro desse ano, nos levando a crer que este foi o último adiamento feito aos pioneiros que não fizeram nem o KYC e também a migração, pois contando com o primeiro comunicado em junho de 2024, foram 4 adiamentos no total, completando 7 meses de período de carência para todos os pioneiros finalizarem as suas etapas, pois quem não completar tudo antes do final de janeiro, infelizmente vai perder parte das suas Pi. Porém, existe uma ressalva nessa situação, pois somente os pioneiros que estão com o cronômetro da mainnet ativo correm esse risco, mas a parte boa é que será, em tese, a primeira queima de CryptoPea e também um passo a mais em direção à OpenMainet. E a pedidos de alguns aliados nos comentários do vídeo passado, que me fez pensar em fazer um vídeo durante a semana com um tutorial rápido das funções e de como prosseguir com as etapas da mainnet, pois estão tendo dificuldades ou ainda têm dúvidas dos procedimentos a serem realizados, seja por falta de conhecimento ou de não estar familiarizado com os aplicativos da Pi Network. Então, quem ainda tem dúvidas, aguarde que na próxima semana estarei baixando o vídeo por aqui, firmeza? E antes de mais nada, peço a você que está chegando pela primeira vez por aqui, que clique no botão de inscrição e se torne um inestimável aliado aqui do canal. Também te indico a clicar no card para conhecer a Pi Network, que é um dos projetos mais aguardados a ser lançado desde que foi criado. Caso seja do seu interesse, baixar e começar a minerar a CryptoPea totalmente gratuito, se tornando mais um pioneiro dentre os mais de 65 milhões espalhados pelo globo. Também faço um apelo para todos que não são inscritos, pois 70% dos vídeos assistidos por aqui, os visualizadores acabam não se inscrevendo por esquecimento ou outro motivo. Então dá essa moralzinha aí para nós, que eu retribuo com o conteúdo mais top sobre a Pi, sendo eu um dos primeiros a trazer o projeto aos BR, beleza? E aos aliados que já estão comigo nessa longa caminhada, porém a qual nos trará grandes oportunidades, já vai deixando aquela moída no like para fortalecer nosso trabalho por aqui, firmeza? E agora vamos ao assunto polêmico e controverso sobre o Global Consensus Value, ou seja, o tal GCV, que nada mais é que uma meta de valor estabelecida por alguns membros da comunidade, que eram poucos, mas com o decorrer dos anos foram aumentando, pois depois de ouvir o Dr. Nicholas falando que quem determina o valor da CryptoPea somos nós, reforçaram a ideia que a Pi deveria valer cerca de 314,159 dólares americanos, ou seja, o número Pi. E esse assunto está ganhando força, principalmente depois que apareceu um programador no site da GitHub, que resumidamente é um site de uma comunidade de programadores do mundo todo, que funciona como uma rede social, dos quais compartilham seus códigos com os demais usuários de seus respectivos projetos. Sendo assim, tenho visto cada vez mais postagens e relatos da comunidade que vive seguindo os passos desse cidadão aqui, o Kozassi, tirando print de tudo que ele anda fazendo por lá, já que a grande maioria dos pioneiros dizem que ele, ao lado do Dr. Nicholas, são os principais responsáveis por esta função. E falando dessas postagens, das quais os pioneiros no X, antigo Twitter, estão bombardeando a rede com vários prints de códigos autenticados com o valor da Pi no GCV, e também demonstrando que a CryptoPea se tornará uma stablecoin. Porém, já vamos discutir essa possibilidade. Como não manjo muito nesse setor de programação, vou deixar o link do perfil do dito cujo aqui na descrição do vídeo. E peço a qualquer aliado por aqui que tem conhecimento sobre o assunto que gentilmente verifique se existe alguma possibilidade disso ser real, deixando a sua opinião nos comentários. Desde já agradeço. E agora vamos falar do tema em que a Pi se torna uma stablecoin, que resumidamente, para quem não sabe o significado, seria uma criptomoeda de valor fixo, como o USDT ou o USDC. E já dando a minha humilde opinião, sim, pode ser possível, mas ainda depende muito do valor que ela precisa ter para alcançar os objetivos da Core Team e automaticamente da comunidade. E diga-se de passagem que se isso se concretizar, ajudaria principalmente o comércio de produtos e serviços dentro do Pi Browser, pois os vendedores ficariam mais confortáveis para repor estoque de mercadorias, já que a confiança em ter uma Pi estável agradaria a todos, sem as grandes flutuações do mercado como acontece com a maioria das criptomoedas, que vivem naquele sobe e desce
incansável dia após dia. Porém, para isso acontecer, primeiramente seria necessário um lastro em ativos estáveis ou de pouca volatilidade, como o dólar, o euro, o próprio USDC e o USDT, ouro ou até em títulos do Tesouro Americano. Segundo, também teria que ter um mecanismo de controle de oferta e demanda, tipo um algoritmo que mantém o preço estável a um só patamar. Terceiro, várias parcerias com empresas e instituições financeiras para apoiar o pool de liquidez, dando velocidade constantemente nas transações. E por último e não menos importante, uma regulamentação clara e objetiva. E aí, aliados, te agrada ou não ter em mãos uma criptomoeda com valor fixo? Deixem nos comentários. E agora vamos destrinchar o assunto que, por estarmos prestes a abrir a rede, vem tomando proporções e discussões cada vez maiores, e com uma opinião dividida entre a comunidade. No caso, sobre o GCV, que alguns acreditam firmemente que é possível, outros falam que é um sonho distante, inalcançável. Porém, vamos aos fatos e cálculos. Primeiramente, se levarmos em consideração o supply total da Pi, que é de 100 bilhões, e considerando esse mesmo valor em circulação, para que o valor do GCV seja alcançado, teríamos que ter de capitalização de mercado incríveis 31 trilhões de dólares. E fazendo uma pequena comparação, a arrecadação do Bitcoin hoje está em pouco menos de 2 trilhões. Então, a Pi teria que ter mais de 15 vezes a capitalização de mercado do Bitcoin, sendo muito, mas muito difícil de acontecer. E eu me atrevo a dizer, quase impossível, pelo valor surreal, que ultrapassa o PIB de alguns países como Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido e França, que somados ainda não alcançariam esse valor. É mole, aliados. Porém, todavia, entretanto, se tivermos um supply circulante em torno de 2 bilhões de CryptoPi, que é mais ou menos o que sobra do total de pouco mais de 5 bilhões, menos os bloqueios dos pioneiros, para alcançarmos o valor de 314 dólares, precisaríamos de cerca de 628 bilhões, o que ainda é muito alto, mas com uma pequena possibilidade de acontecer no médio e longo prazo, caso a adesão em massa ocorra nos próximos meses pós abertura de rede. Então, existem muitas variáveis a serem discutidas sobre o valor de cada Pi, e por mais que me agrade o GCV em ação, acho pouco provável de acontecer. Porém, o que eu sempre digo para todos aqui é que nesse mercado nada é impossível, pois para quem nunca ouviu falar, existe um jogo na blockchain da Ethereum chamado Axie Infinity, e esse jogo, onde você compra NFT, valorizou mais de 7.000% em novembro de 2021, chegando a bater 165 dólares cada ASX, que é o token do jogo, farmado pelos NFTs. Então, eu consideraria uma pequena possibilidade disso acontecer, pois se um jogo alcançou tal feito, quais são as chances da Pi em fazer muito mais? E aí, inestimáveis aliados, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Lembrando sempre que o intuito do canal é meramente informativo e de entretenimento, não sendo jamais interpretado como compra ou venda de qualquer ativo financeiro, ok? Com isso eu me despeço. Não esquece de se inscrever, dar aquela moída no like e, se possível, compartilha. Tamo junto e até mais.